Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo e no Passando a Limpo desta sexta-feira, dia 30 de setembro, amigão. Setembro já acabou. Olha só que coisa. 30 de setembro, vamos trazer neste Passando a Limpo duas abordagens. A primeira abordagem, a rodada 29, deixa eu confirmar aqui a rodada do Brasileiro Série A, exatamente, rodada 29, que começa neste sábado e tem um atraso até o dia 20 de outubro, em função do jogo do São Paulo. São Paulo faz um jogo decisivo amanhã, então o jogo São Paulo e Curitiba ficou marcado lá para o dia 20. Mas essa rodada, sem esse jogo, começa no sábado e acaba na segunda-feira. Também vamos fazer uma rápida abordagem a respeito do brasileiro da Série B, que eu dei uma olhada aqui, rapaz, essa Série B, tanto para rebaixamento quanto para acesso, tem coisa aí que pode acontecer e pode mudar muito. Ao meu lado, mais uma vez, Tiago Cotrim, meu parceiro de escola, meu parceiro de atividades. Tudo bem, Tiago? Preparado? Meu amigo, hoje é sexta, tá? Opa, Juninho, bom dia para o Vinícius, para quem acompanha a gente aí. Ótima sexta-feira para todo mundo. E como você disse, a gente vai fazer uma análise geral do Campeonato Brasileiro, né? Acho que fazia um tempo que a gente não falava só do brasileiro, né? Porque tá tendo muita coisa ao mesmo tempo, mas aí com um pouco mais de foco na rodada que vai vir da Série A e da Série B, a rodada que ainda está acontecendo, principalmente com destaques ali na parte de baixo, né? Na parte do escape do rebaixamento e do acesso para a Série A, porque o título já foi definido, Juninho. Ah, sem dúvida. Com relação a essa série, nós vamos destacar um pouquinho mais no final do programa, porque tem coisa acontecendo com o time grande para cima e para baixo que a gente fica, rapaz, como é complicado nos comentários. Então, pessoal, dando a pé início, passando a limpo, o Vinícius, nosso parceiro, Vinícius Falquete, está na área, ele vai trazer para a gente a arte do dia para abrirmos o programa. Olha só que rodadaça, hein? Cheia de jogos de time grandes, jogos de times médios. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, Thiago. Se eu tivesse que escolher um único jogo para dar palpite, deixa eu ver, que eu ia dar palpite São Paulo e Curitiba, que vai ser dia 20. Tirava o meu da reta e... Mas vamos nessa, porque a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A tem na sua abertura um jogaço, não é? No sábado. Deixa eu ver a arte que eu produzi aqui, também produz aqui. Ô Tiago, me fala uma coisa, sábado, 15 horas, hein? Ó, horário diferente. Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético em sétimo, o Fluminense em segundo. No primeiro turno, Tiago, esse jogo foi 5-3 para o Fluminense. Tem chance de ser 5-3 para o Atlético Mineiro, esse jogo do sábado no Mineirão? Só começar adiantando que São Paulo e Curitiba não tem muito como a gente analisar, né? Porque a gente não sabe como os times vão chegar no final do mês, né? Tem algumas semanas até lá. Agora, sobre Galo e Fluminense, eu imagino de novo um jogo com uma média alta de gols para os dois lados. O Atlético, no primeiro tempo, deu a entender que faria o Palmeiras perder pelo menos 2 pontos, né? Podia ser o jogo terminar empatado, o Atlético podia ganhar, o Atlético foi superior no primeiro tempo, né, mostrou algumas armas jogando pelos dois lados, nem tanto assim pelo meio, sem o Nacho, né, o Nacho no banco, mas enfim, eu acho que mesmo fora de casa, para dizer que o Fluminense ele vai estar mais à vontade, né? Ele sabe que não pode mais tropeçar, porque o Palmeiras é um time que tropeça pouco, tem uma sequência favorável para a equipe alviverde, e o Fluminense, apesar de estar na vice-liderança, poder tropeçar, acho que ele joga mais à vontade. No geral, fez uma temporada muito superior à do Atlético, já pensando na próxima temporada e terminar o ano da melhor maneira possível. Então eu acho que deve ser sim, um jogo de gols, bastante gols, né, novamente, talvez não tantos quanto do primeiro turno, um jogo equilibrado, porque a gente está falando de Atlético Mineiro, né, apesar de estar numa fase bem abaixo do esperado, ainda é um time com muitas peças individuais, mas eu vejo o Fluminense talvez um pouco de favoritismo pelo momento que vive a equipe tricolor, Juninho. Se eu fosse fazer uma única pergunta para você numa resposta rápida, o que acontece no Atlético Mineiro, Thiago? Eu acho que foi a desmotivação, porque o time esperava ter uma temporada pelo menos no mesmo nível da passada, né? Talvez com foco na Libertadores, por já ter conquistado o Brasileiro e a Copa do Brasil.
Aí as coisas não foram acontecendo, eu acho que não passa nem pela mudança de treinador, porque voltou onde todo mundo já conhecia e confiava, né? Acho que foi a desmotivação mesmo por não conseguir render o mesmo tanto. Aí foi jogo pós jogo perdendo a confiança, falta de confiança no futebol, a gente sabe como que é, Júnior. Colocou bem, exatamente isso. Então, é o primeiro jogo da rodada, lembrando que essa rodada é às 15 horas em função da eleição que todos nós temos que cumprir a nossa ação cívica no domingo, temos que votar. O segundo jogo da rodada também é um jogo, Thiago, de times grandes, Internacional e Santos, lá no Beira-Rio, 15 horas também. O Inter na terceira colocação, o Santos em 10º lugar no primeiro turno. Esse jogo foi 1-1 na Vila Belmiro, Thiago. Internacional tem mais chance que o Santos ou essa vitória do Santos no meio de semana pode modificar o Santos com o interino Orlando Ribeiro confirmado até o fim do turno? Thiago, o que você me diz? O Santos precisava dessa vitória, né? Vencer um adversário difícil, chato, que é o Atlético Paranaense, com o gol do Luan e tudo mais, que não marcava há mais de um ano. Mas eu acho que o Inter, mesmo com um empate frustrante, dá para se dizer assim, contra o Bragantino, né? Porque o Inter enfrenta o Palmeiras na última rodada em casa, então tem total direito de sonhar, mas você não consegue manter a mesma distância, não consegue diminuir, vai ficando complicado, mas eu vejo o Inter como favorito, porque o Inter é mais time, é um time mais preparado, mais pronto, mesmo com esse empate frustrante, é um time mais motivado, e o Inter não tem muito mais a perder, né? O Inter tem que ganhar todos os jogos, então vai ter que jogar para ganhar todos os jogos, então eu acho que não tendo muito a perder, o Inter com mais qualidade que o Santos deve vencer esse jogo, Juninho. Uma pergunta para você, Thiago. Você contrataria o Vojvoda para o Santos? Eu acho muito difícil ele ir para o Santos, porque ele se encaixou no Fortaleza, ele fez uma temporada passada fantástica, ele consegue uma recuperação muito boa para o time faz um excelente retorno, né? Eu acho que ainda mais conseguindo uma vaga para uma Sul-Americana, é muito improvável que ele troque o Fortaleza, que é um time que hoje parece ser mais estruturado que o Santos em termos financeiros, em organização fora do campo, mas falando do Santos em si, que tentou contratar o Marcelo Bielsa, né, ex-treinador do Leeds, lá na Inglaterra, que subiu com o Leeds para a primeira divisão, para a Premier League, não deu muito certo por conta de valores, esse tipo de coisa, mas eu acho que o nome Vojvoda seria um bom nome para pelo menos uns 12 times desses 20 da Série A, Júnior. Inclusive o Santos. Você parece ser empresário do Vojvoda. Tá ganhando algum? O Santos continuar com o Orlando é uma boa até decidir o treinador novo? Eu acho que até a reta final é o ideal, porque ficar trocando não vai dar em nada. É só você ver a situação do Atlético Goianiense. Deu 6 jogos, o Jorginho trocou. Como que você vai ter uma expectativa de melhora faltando 11, 10 rodadas, 10, 11 rodadas para acabar o campeonato? Então você ficar mexendo, mesmo com um time mal, é melhor você continuar com esse treinador, porque é mais fácil evoluir com o treinador que já está do que com um treinador novo, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato e o time numa situação desesperadora. Então eu continuaria com ele sim, Juninho. É uma boa, também gosto, até porque eu conheço o atleta. O terceiro jogo da rodada, Thiago, Ceará e América, o Ceará lá encostadinho no número complicado, 16º, o América, Thiago, no 8º lugar, que eu vou falar para você uma coisa. Rapaz, o primeiro turno, eu não sei se você sabe, o Ceará ganhou do América lá na Independência. Será que ganha de novo, Thiago, no Castelão? Eu acho que o América perdeu a invencibilidade no último jogo, né? Perdeu para o Cuiabá com direito a pênalti perdido e tudo mais. O Ceará é um time difícil de se enfrentar, mesmo na situação que está, não conseguir resultados interessantes em termos de subir, né, na tabela, mas é um time que tem alguns bons rendimentos, tem o Mendonça sempre muito, muito agudo, muito importante na parte ofensiva do jogo, mas eu vejo esse jogo com uma cara de empate, que seria um bom resultado para o América, mesmo com os times de baixo pontuando, talvez, mas por ser fora de casa, por não ser um adversário fácil de se enfrentar, e agora não tem mais jogo fácil, né? Porque tirando o Juventude, todos os times ainda brigando por alguma coisa, né? O Atlético Goianiense também cada vez mais afundado, mas eu vejo esse jogo com uma cara de empate, Juninho. É uma dica boa, viu, Thiago? Esse empate que você propõe parece ser bem factível, mas eu vou te falar, hein? Estou preocupado com essa condição do Ceará, porque, rapaz, está muito apertado. Mais um jogo no sábado, porém, às 19 horas, no Maracanã.
nós vamos ter um Flamengo quinto colocado contra um Bragantino 13º colocado. No primeiro turno, 1-0 para o Bragantino lá em Bragança. Ô, Thiago, me parece que o número do Flamengo, quinto lugar, é muito. Devia estar em primeiro, segundo, terceiro. E o número do Bragantino, 13º, é muito também. O que pode acontecer no Maracanã? Eu acho que vai ganhar Bragantino, Thiago. Na última Brasileiro fizeram um baita jogo no Maracanã com aquele gol de chaleira do Aderlan, gol no finalzinho. O Flamengo que não vence há 4 rodadas, né? Vinha de 2 empates e sai agora 2 derrotas. Tem a volta de Arrascaeta e Pedro, né? Que fazem uma diferença tremenda, isso todo mundo já sabe. É o Bragantino talvez mais irregular desde que o Barbieri chegou. Uma temporada ruim do Bragantino, na minha opinião. Dava indício de que poderia fazer uma bela temporada, né? Talvez, mesmo caindo na Libertadores, talvez conseguindo uma vaga para a Sula. Não foi o que aconteceu. Temporada muito irregular. O Bragantino, eu acho que dificilmente vai conseguir se manter lá na parte de cima, se continuar tropeçando assim constantemente. É um time que não tem jogado muito bem. No jogo contra o Inter até diz que internamente eles dizem que a falta de vitórias tem sido detalhes do jogo, mas o time não tem conseguido render o que é esperado. O Arthur com uma temporada muito abaixo do que foi a passada. Então eu vejo o Flamengo como favorito, sim, Juninho. Rapaz. Eu me lembrei do Vojvoda agora, de novo, Thiago. Sabe o que eu vou te falar? A hora que o Bragantino trocar de treinador vai ser o Vojvoda, vai por mim. Isso vem da minha intuição, um negócio que chama intuição no piscar de olhos. Concordo com você, mas eu tô achando que o Bragantino tá mais perto que o Flamengo. Ô, Thiago, o Flamengo tem 2 coisas pela frente que não tem tamanho, filhão. Você tá esquecendo que o Flamengo tem aquele time lá de branco e preto que parece ser de vez em quando torce, e tem o outro time de vermelho e preto? Você tá achando que é fácil fazer 2 finais, amigão? O Flamengo vai tirar o pé. Fica tranquilo, seu palpite é bom, mas eu tô indo pro outro lado do seu palpite. Thiago, mais à noite, também, 19 horas, nós teremos um jogo que eu queria que você me fizesse uma avaliação inteligente, porque é o seguinte, cara. Goiás e Fortaleza. O Goiás 11º, Fortaleza 14º, perto do rebaixamento. Me parece que o melhor time é o Fortaleza, mas quem tá melhor é o Goiás. O que você me diz sobre isso? O jogo lá na Serrinha, Thiago. Eu acho que é um jogo muito interessante. Fortaleza conseguindo grandes atuações dentro e fora de casa nesse retorno. E o Goiás tendo a volta do Pedro Raul, que cumpriu suspensão no último jogo. Então eu acho que deve ser um jogo muito, muito equilibrado. O Goiás não vai ficar deixando o Fortaleza ficar tocando a bola, não vai deixar o Fortaleza ficar com a bola, ter o domínio da posse. É um jogo interessante, sim. Duelo interessante, Pedro Raul contra o Benevenuto do Fortaleza, 2 caras fortes, altos e rápidos. O Pedro Raul com qualidade técnica como atacante, o Benevenuto com qualidade técnica como zagueiro. Então, um jogo interessante, com uma cara de empate com gols, Juninho. Imagino que Fortaleza deve fazer gols, o Pedro Raul deve marcar para o Goiás mais uma vez, e caminhando aí para ser artilheiro do campeonato, com sondagem já tem notícia dizendo que o Corinthians está próximo da contratação, que já tem valores acessíveis. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, mais o Pedro Raul se destacando demais, ajudando. Se o Goiás está nessa situação é por conta do Pedro Raul, né? Isso é inegável. Do Tadeu também, é claro, o goleiro que sempre participa muito, mas jogo equilibrado com uma cara de empate com gol, Juninho. É verdade, viu, rapaz? Se eu tivesse lá em Goiânia, no sábado, dá um pulinho lá, vou ver um jogo lá, tomando aquela Guaraná que eu bebo, sabe, Thiago? E assistindo esse jogo com um cara de muitos gols mesmo. Você fez uma observação bem legal. Thiago, ainda nesse mesmo horário, 19 horas no sábado, nós temos um jogo que eu quero que você analise com todo o seu talento. Um está no rebaixamento, o outro também está. Um joga em casa, tem um treinador recente, que é o Lisca. O outro nem treinador tem, deve ser o Eduardo. Eduardo, Thiago, já trabalhou aqui no Botafogo de Ribeirão Preto. Você é aqui botafoguense, ele já trabalhou aqui. Fui eu que mandei ele embora daqui, rapaz. O cara tem uma birra comigo. Rapaz, o Eduardo, eu não sei o sobrenome dele, mas ele é sempre o interino. Thiago, Avaí e Atlético Goianiense, esse jogo foi feito para derrubar os dois? Ou quem ganhar pode pensar em sair do rebaixamento? Me diga. Um confronto diretaço, o famoso jogo de 6 pontos, como a gente costuma dizer no futebol. O Avaí é favorito, na minha opinião, porque o Avaí é forte na ressacada. Apesar de ser um treinador recente, o Atlético não ter um treinador, tem aquele ponto de querer mostrar serviço, né, para quem não vem jogando constantemente, mas também vai ser um time que não vai estar com a organização ideal.
O Avaí, eu acho que é um jogo, não sei qual que vai ser o público, mas é um jogo para a torcida lotar a ressacada, porque é um confronto direto. É, cada 3 pontos é crucial para o Avaí, que tem mais chance de escapar do que o Atlético Goianiense. E pode anotar que o Avaí vai ganhar e vai ter gol do Bissoli, Juninho. Ah, é? Você tá assim agora, você tá absoluto. Eu tô procurando um dado aqui, Thiago, eu ia te falar, cara, para ver esses times aí, que pontuação que eles fazem, mas sem dúvida você trouxe uma abordagem interessante. O Avaí na ressacada ele é incomodante, né? Esse Atlético Goianiense, tudo que o Atlético conquistou o ano passado, sabe quando, Thiago, a coisa acontece de bom e fica ruim? Tudo que o Atlético fez de bom para ir para Libertadores, para ir para Sul-Americana, para ficar bem na Copa do Brasil, para não sei o que lá, para não sei o que lá, tudo que o Atlético fez não parece ter sido muito bom. No primeiro turno, esse jogo foi lá em Goiânia, o Atlético venceu o Avaí 2-1. Eu também, se eu tivesse que escolher, eu escolheria do Avaí para o empate no máximo. Outro jogo interessante que você fez essa abordagem, Thiago. Quer dizer, pelo que você falou para mim, eu posso jogar uma ficha no Atlético Paranaense que eu vou ganhar de qualquer jeito, Juventude, é isso? Ou o Juventude pode, sei lá o que, fazer alguma coisa? Me fala. Assim como o jogo de baixo, eu vejo os favoritismos da rodada, né, para Atlético e para Corinthians. O Juventude, que é aquela coisa que não tem mais nada a perder, ficar só se defendendo para empatar fora de casa agora não serve mais, tem que ganhar tudo, que é todos os jogos. Então isso pode fazer com que o time seja um pouco mais assanhado, um pouco mais valente e construa mais, mas também pode dar mais espaço para o adversário. O Atlético é favoritaço na Arena da Baixada. Vai vencer, na minha opinião, vence sem sofrer muito, assim como foi o Fluminense. Não sei qual vai ser o placar, mas se o Teran jogar, o Teran faz gol também, Juninho. Você não tá fraco, não. Você tá ouvindo, Vinícius? Ele acerta até o nome dos caras. Terans é o número 10, né? Um cara bacana, né? Tô sabendo, exatamente. Agora, Thiago, Atlético Paranaense favorito contra o Juventude, perfeito. Agora, o Corinthians e Cuiabá, analisa com propriedade esse jogo. O que eu vou te perguntar é o seguinte: o Corinthians está fazendo manutenção de elenco, sem dúvida. E o Cuiabá está lutando desesperadamente para sair do rebaixamento. É possível uma zebra no Neoquímica Arena nas 21 horas do sábado? Horário bom, hein, Thiago? Não pode perder o jogo do sábado, que passa no sábado, passa no domingo, passa na segunda, passa na terça. Você sabia disso? Tropeçar é sempre possível, uma zebra sempre é possível, mas eu acho que, assim como o Atlético Paranaense, é uma rodada muito favorável para o Corinthians, porque concorrente direto, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro, e o Atlético, que não dá para descartar ali, brigando ali em cima, ainda também está enfrentando o Fluminense, obviamente. O Inter enfrenta o Santos, jogo difícil também. O Flamengo enfrenta o Bragantino, jogo difícil também, né? Então, Atlético Paranaense e Corinthians, que são os favoritos da rodada, na minha opinião, podem aproveitar essa rodada de tropeços, talvez, não sei. Hoje, o Flamengo, que é o quinto, iria direto para a Libertadores, né? Porque Corinthians e Flamengo fazem a final da Copa do Brasil e o Corinthians é o quarto. Então, se o Corinthians vencer, abre vaga direta para o quinto. Então, eu acho que de um jeito ou de outro vão acabar indo direto, porque eu acho muito difícil o Flamengo perder as duas finais, por exemplo, e o Atlético Paranaense também brigando para ficar no G4. Então, deve abrir pelo menos uma vaga mais direta na fase de grupos, né? Então, mas mesmo assim é importante você estar no G4, porque nunca se sabe, né? Então é importante sim se manter. O Corinthians é favorito, o Corinthians que o Vitor Pereira disse que deve dar uma poupada, mas eu acho que isso não é jogo para poupar não, porque é jogo pela rodada. Acho que não, mesmo o time reserva do Corinthians, o time sendo mais forte que o Cuiabá, eu acho que não vale o risco de poupar, porque a final da Copa do Brasil daqui 11 dias só, né? Ainda vai ter jogo antes, aí você tem que poupar no jogo antes do jogo de ida e entre o jogo de ida e jogo de volta, que é na semana seguinte, e caso seja necessário poupar na rodada seguinte, nem que poupe 3 rodadas seguidas, mas um jogo onde você tem que somar os 3 pontos pelo que a rodada se apresenta, eu acho que não deve poupar, a não ser talvez Renato Augusto, que fisicamente não está mais no seu melhor momento, apesar de estar jogando muita bola e tudo mais. Eu acho que tem que poupar se precisar. Por exemplo, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, que tem uma sequência grande de jogos, mas são dois jovens, dois caras que têm a condição física muito boa, que se lesionam muito pouco. Eu acho que esses caras não faz muito sentido de poupar. Fausto Vera também não faz muito sentido. Então eu acho que o Corinthians indo reserva deve vencer com mais dificuldade. Indo misto e titular, eu acho que vence sem sofrer tanto. E o Cuiabá com uma
chuva de ex-jogadores do Corinthians, né? Tem Walter, tem Sid Clay, tem Rodriguinho, enfim, alguns jogadores que enfrentaram o Corinthians. Para o torcedor do Cuiabá que acredita na lei do ex, por que não acreditar no jogo do campeonato passado? Foi 3-2 para o Corinthians lá na Arena, Corinthians com time titular, então foi um jogo onde o Cuiabá conseguiu complicar a vida do Corinthians. Numa temporada melhor que essa, é verdade, mas eu vejo o Corinthians como favorito, sim. Não tanto contra o Atlético Paranaense, mas como favorito também, Juninho. Eu também vejo no primeiro turno o Cuiabá ganhando do Corinthians 1-0. Você fez ótimas colocações. O Corinthians tem que saber o que fazer com os seus jogadores. Tem uma turma madura, que o Corinthians tem que saber cuidar, mas não desacelerar, né, Thiago? Não adianta tirar e desacelerar, o cara vai ficar 10 por hora para fazer uma final a 150 por hora. Então, o Corinthians tem que ter cuidado e o cheiro de resultado positivo para o Corinthians é grande, mas você colocou bem, o Corinthians muito mesclado pode ficar apertado. Agora, Thiago, me diz uma coisa. Eu sempre acho que um time grande, para finalizar o nosso papo, que esse jogo é na segunda-feira, depois da eleição, inclusive, já vamos saber até em quem que nós vamos ter que votar no segundo turno, se é que vai ter segundo turno. Thiago, eu sempre acho que um time médio ganha de um time grande quando o time grande tá lá em cima, cara. Eu vou dizer para você uma coisa. Tá com cara do Botafogo ganhar do Palmeiras ou eu já, 11 horas da manhã, eu já tô bebendo na sexta-feira, Thiago? Me ajuda aí, cara. O Palmeiras é muito favorito também, não tanto quanto o Corinthians, Atlético, na minha opinião. Eu acho que o favoritismo do Palmeiras está no nível do favoritismo do Inter, assim. Não sei, mas o Botafogo subiu de rendimento nas últimas rodadas, tem um Jefinho participando muito, muito, muito. Os atacantes do Botafogo sempre contribuem demais, com a bola, sem a bola. Não é o time que marca tanto, mas enfim, é um time que vem em evolução. Vai ser um jogo onde devemos ter um público bom, o Botafogo sonhando em conseguir uma vaga para um torneio sul-americano, né? Por que não? Já seria de ótimo feito, né? Mesmo se fosse uma sul-americana para um time que está na primeira temporada dessa nova era de dinheiro no clube, né? Dinheiro investido no clube. Ir para uma sul-americana já seria excelente para o Botafogo, que entraria forte sim para uma sul-americana, porque vai se reforçar mais ainda, isso é fato. Perde o Marçal, que tomou um dos cartões mais bizarros dos últimos anos, né, que tentou acertar a bola no drone ali quando o jogo estava parado, tomou amarelo e foi suspenso. É claro que ele não imaginou que tomaria cartão por tentar acertar o drone com a bola, mas enfim, é um cara que faz falta também, porque vem jogando muito bem. A evolução do Botafogo se passa também pelo Marçal, mas eu vejo o Palmeiras com favoritismo sim. E só queria destacar até para você que foi zagueiro, a atuação do Murilo contra o Atlético Mineiro foi bizarra, é um zagueiro que evoluiu demais, melhorou demais, bizarra no sentido positivo, né? Quando fala bizarro você pensa mais no negativo, mas ele acabou com o Hulk jogou, participou muito, mas criou pouco no corpo, no chão, fez o gol da vitória, inclusive, né? Então eu acho que vale esse destaque para o Murilo, que jogou sem o Gustavo Gomes, né? Certamente quando um zagueiro que já tem qualidade joga com um zagueiro de um nível altíssimo, ele evolui também, isso não tem a menor dúvida. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, só esse destaque também para a atuação individual do Murilo, mas eu vejo o Palmeiras como favorito, mas que deve ser um jogo, apesar de ser favorito, eu acho que deve ser um jogo difícil, porque o Botafogo tem cara de que pode complicar sim essa partida, Júnior. O Botafogo tem bons resultados fora de casa, viu, Thiago? É um dos times que mais ganhou fora de casa, cara, isso surpreende. Agora, me fala uma coisa rapidamente, Thiago, esse Murilo, ele jogava na Europa, de onde esse moleque? Ele é da base do Palmeiras? Me dá uma luz aí, por favor. Eu lembro dele no Cruzeiro, não lembro exatamente se ele é da base ou não. Aí ele estava jogando na Rússia, estava jogando no Lokomotiv, e aí teve aquele negócio da guerra e tudo mais, mas ele já veio desde antes, né, disso. Desde antes, ele está desde o começo da temporada, praticamente no Palmeiras, mas só citando, né, talvez se ele não tivesse vindo, ele poderia vir por conta dos problemas da Rússia e Ucrânia. Mas é um zagueiro, o famoso zagueiro artilheiro, que participa demais da jogada ofensiva, muito forte jogada aérea do Palmeiras. Se tem o Rony, que é baixinho, mas que tem uma impulsão e um posicionamento espetacular, você tendo essa dupla de zaga fortíssima na jogada aérea, ajuda demais a equipe do Palmeiras em jogos complicados, como foi esse contra o Atlético, Juninho. Esses caras aí, normalmente do rachão, Thiago, ele joga no ataque. Vai ter um rachão, divide um time, escolhe um time, você escolhe para mim, eu escolho para você, o cara vai lá no ataque. E esse tal de Murilo no rachão deve fazer uns 50 gols, realmente. Um jogador, um defensor interessante. Teve um trabalho muito bem feitinho nesse jogo
que o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, muito legal. São Paulo e Curitiba, hoje nós teríamos o São Paulo como favorito, mas vamos deixar para lá para a gente andar, né, Thiago? Muito bem, era isso que nós queríamos trazer para vocês desta primeira parte. A tabela indica Palmeiras 9 pontos à frente do Fluminense, 60 pontos, Fluminense 51, Internacional pertinho ali, uma briga entre esses dois clubes, um vermelho, outro tricolor, 51, 50, o Corinthians um pouco à distância, mais próximo, né, com 47, Flamengo num lugar estranho, 45 pontos, sei lá, Flamengo tem muita competição, Atlético Paranaense 44 também numa condição diferenciada, que tem um torneio forte pela frente, e daí para baixo, surpresas do Atlético Mineiro só com 40 pontos, o América Mineiro com muito, 39, o Botafogo e Santos 37, acho que é um lugar interessante para essas duas equipes, que são um dos principais, os principais clubes, Thiago, dos primeiros títulos mundiais que o Brasil tem em Copa do Mundo, tem a ver com o Santos e com o Botafogo. Goiás confortável, São Paulo ali no número que só amanhã nós vamos saber se esse número tá bom para o São Paulo, porque se ele não ganhar o Independente do Suco, se ele não ganhar do Suco, ele vai ficar enrolado com esse 37, Bragantino número ruim 35, e daí para baixo eu acho que a briga contra o rebaixamento ela fica muito clara, o Fortaleza um pouquinho a mais, não é? O Coritiba também um pouquinho a mais, apesar de 31 pontos, mas essas 9 vitórias, tanto do Fortaleza quanto do Coritiba, permite, e sem dúvida, com o Coritiba ali para baixo, e o Atlético Goianiense, o Juventude já numa condição irreversível, o Avaí e o Cuiabá ainda pode virar esse processo, desde que comece a ganhar imediatamente, o que não parece nada fácil. Vamos para a Série B, que nós tivemos uma rodada iniciada no começo da semana. Olha lá. Mas peraí, Thiago, aquela Ponte Preta ali é a minha Ponte Preta? Nós goleamos o Cruzeiro de 1-4 no Mineirão. Lá no Mineirão acontece tudo, Thiago. Me fala uma coisa aí, Thiago. O que está acontecendo com a Ponte, macaquinha querida? A Ponte ainda sonhando em se aproximar, né, dos líderes, vamos dizer assim, né, dos times ali no G4. Cruzeiro já não tem mais muito o que fazer, é questão de tempo para precisar de uma vitória para confirmar o título, né? Já confirmou o acesso, agora joga só para cumprir tabela, porque o título também já é garantido do Cruzeiro. Não vai mexer muito nisso não, e a Ponte com a derrota que faz com que veja o Náutico chegando mais perto, mas o bom para a Ponte é que nem Vasco e nem Londrina venceram, eles empataram no confronto direto, então isso é a única coisa positiva para a Ponte na rodada, é que nem Vasco nem Londrina somaram 3 pontos, Juninho. Coisa positiva é que a Ponte fez 1-0 e achou que estava facilitado. Bom, então na Série B nós tivemos no início da rodada, na quarta-feira, a Ponte Preta perdendo para o Cruzeiro, como você disse muito bem, a Ponte vivendo um ambiente de segurança com relação ao rebaixamento, mais de insegurança com relação ao acesso, porém o empate do Vasco ontem permite a Ponte ainda sonhar. A vitória do Sport frente ao Náutico foi muito, 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 muito boa, porque o Sport fica pertinho também do Londrina e do Vasco, brigando ali por um momento de tabela. Nós já falamos, pela frente nós teremos Sport e Vasco lá na Ilha do Retiro, lá em Recife, lá no... Nossa, a entrada do clube do Sport é uma maravilha no Recife, viu, Thiago? Nossa, tem um leãozão lá, um negócio bacana, exagerado. O Sport ganhou bem do Náutico, a Tombense fez uma boa vitória. O Novo Horizontino, daqui a pouco a gente vê a classificação, Thiago. O Novo Horizontino não está respirando, não está conseguindo. Trocou o treinador, contratou o Mazola Júnior, que era do Ituano. Olha, estou preocupado com o Novo Horizontino. Esse empate Vasco e Londrina não ajuda ninguém, mas atrapalha o Vasco, sem dúvida nenhuma, que esteve vencendo com um gol de sorte. A sorte, o goleiro falhou ali, um gol daqueles que bizarro, né? Sei que coloca essa palavra bizarro aí sempre. Hoje à noite nós temos um jogo muito, muito, muito importante para rebaixamento, porque CSA e Guarani vão fazer esse jogo, que agora há pouco você falou de um jogo de 6 pontos, esse aí é de 500 pontos. Rapaz, quem ganhar esse jogo aí, eu vou te falar. Se for o Guarani, então, que já está à frente, o Guarani vai estar saindo do rebaixamento. Operário e Vila Nova, uma briga do Operário muito apertado, e o Vila Nova conseguindo respirar. Sampaio, Correia e Grêmio deve ser um jogo bom, né? Que o Sampaio sempre faz. Sampaio venceu no meio de semana, Thiago. Passado foi a primeira vez que venceu fora de casa.
O Sampaio não faz aquelas campanhas tradicionais como sempre, e o Grêmio, com o nosso Renato e a filha dele lá. Primeira filha dele, a loirinha lá, Renato tá bem, tá chegando. Chape e Bahia, a Chape ainda briga para rebaixamento e o Bahia quer ficar acomodado lá em cima. Brusque e Criciúma, um clássico do Santa Catarina, que o Brusque precisa produzir, e o Ituano também perto do Vasco e do Londrina, da Ponte Preta e do Sport. O Londrina faz um jogo no sábado, 18 horas e 30 minutos, buscando o Ituano se manter lá em cima. Bom, era isso que nós queríamos trazer, Thiago. Eu só queria, para finalizar, agradecer a você mais uma vez a sua ajuda, seu empenho, e você me falasse aí um minutinho. Amigo, amanhã tem o tal do São Paulo, tricolor do Morumbi, contra Independente Del Valle, no estádio Mário Kempis. Rapaz, esse cara era grandão, bonitão, fez gol pra caramba na Copa do Mundo. Thiago, 3 fichas pro São Paulo e uma pro Del Valle, ou você divide melhor isso? Me fala. É só o destaque do Bahia, né, que acertou o contrato com o Grupo City, né, para ser investido. Certamente o Bahia subindo pode contratar jogadores interessantes, né? Não vai mudar de patamar a ponto de brigar por título grande agora, mas cada vez mais a gente vai ver esses times considerados médios dentro do cenário atual, né? Porque o Bahia é um gigante do futebol brasileiro, um time tradicionalíssimo, bicampeão brasileiro, né, Juninho, o Bahia. Então Isso. É só esse detalhe que cada vez mais a gente deve ter esses times médios, pequenos e médios no cenário atual, ficando cada vez mais poderosos, assim como foi Botafogo, assim como foi Bahia, o América também nesse processo, enfim. Sobre a final da Sul-Americana, o São Paulo é bem favorito, na minha opinião. Depende muito de qual vai ser a estratégia do Rogério, porque é um jogo só, não é mais 2 jogos onde ele pode, fora de casa, jogar mais recuado e ter o contra-ataque. O São Paulo vai ter a bola, na minha imaginação, o São Paulo vai ter a bola, mas o Del Valle não é um time bobo, longe disso. Também não acho que é um time forte igual nas últimas temporadas, porque você está na final da Sula e cai nas quartas da Libertadores, é completamente diferente, né? Você está na Libertadores, você geralmente, em tese, é mais forte do que os times que estão na Sula, né? Enfim, eu acho que o Del Valle, que não é tão forte como foi alguns anos atrás, mas é ainda um time chato de se enfrentar, um time que tem velocidade, tem força física, um time que parece que tem 2 pulmão, né? Porque está acostumado a jogar nas altitudes da vida, né, com muita mais frequência, que não é o caso agora do jogo na Argentina, em Córdoba, mas parece que os caras, quando vão enfrentar uma situação comum, né, sem essa altitude, parece que correm o dobro do que já correm normalmente, então só pode ficar muito atento, principalmente com os passos cedidos. Eu vi uma imagem bacana da torcida apoiando o Igor Gomes na chegada lá, não sei se foi na chegada ou na hora de sair, que é muito importante, não sei se ele vai jogar ou não, acredito que ele não jogue, o São Paulo tem do Patrick, mas é um cara que pode entrar, um cara que taticamente costuma ajudar, mesmo que ele faz um ano muito ruim. Você vaiar e xingar um cara antes do jogo desse, ele entra, ele vai entrar como? É complicada a situação, então eu acho bacana essa atitude de parte da torcida do São Paulo. Até onde eu sei, a organizada sempre demonstrou apoio, que é importante, que a organizada ela é o DNA do clube, né, em termos de torcida, mas eu vejo o São Paulo como favorito para conquistar esse título, sim, e seria importantíssimo, porque eu acho difícil São Paulo conseguir uma vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, até porque o São Paulo ganhando esse título vai entrar dinheiro, teve o dinheiro do Antony, que foi vendido para o Manchester United, né, pelo Ajax, então é um time que está entrando dinheiro, apesar de estar com uma dívida grande também, certamente vai conseguir investir em 2 nomes, assim, pelo menos, para brigar por titularidade, que seria importantíssimo para a temporada que vem, Juninho. O campeão da Sula entra direto na fase de grupos, né? Como cabeça de chave, né, Thiago? Exatamente. Até por isso seria importantíssimo para o São Paulo, até sendo cabeça de chave, porque aí você evita de enfrentar times mais complicados, considerados de primeiro escalão, assim, Júlio. Sem dúvida. Na hora do sorteio é feita uma divisão, só para explicar ao pessoal que nos acompanha. O cabeça de chave, a primeira coisa que o cabeça de chave tem vantagem é fazer o 6º jogo em casa. O último jogo ele faz em casa, em qualquer circunstância que seja aquilo tudo que vai acontecer. E o primeiro sorteio, eles evitam esses grandes clubes de se cruzarem imediatamente. Aí fica uma opção, talvez, de um equilíbrio técnico diferenciado, porque nós teremos, com certeza, 6, 7 brasileiros e 6, 7 argentinos, e mais os sul-americanos que são fortes. É isso aí, gostei da sua explicação para o São Paulo, também indico o São Paulo como favorito. Parece que só tem uma dúvida o Rogério entre Rafinha e o Igor Vinícius, lateral direito, uma dúvida que ele tem que tirar, tem que saber o que fazer. Rafinha é um cara maduro, Igor
mais forte, mais atuante, mais jovem, ele tem duas escolhas para fazer. Eu também coloco o São Paulo como favorito, mas na hora que começa o jogo, eu diria que um favoritismo um pouquinho menor, e a gente tem que ver o que o jogo mostra, né, Thiago? Às vezes o jogo não permite isso. Você colocou bem, Patrick é um cara que entrou no São Paulo e ajudou muito. Os dois atacantes do São Paulo nos últimos jogos não vêm sendo consistente em gols, mas são artilheiros nato. Nesta competição, o Luciano acho que já fez 5 gols, ele é um dos artilheiros da Sul-Americana, e você colocou muito bem. Thiago, muito obrigado. Hoje à noite nós temos aula, meu companheiro. Só outro detalhe que é como se o jogo fosse do Morumbi, né? Porque vai ter 90% dos torcedores do São Paulo, então isso é um ponto positivo também. Mais uma vez, muito bom estar participando, trazendo as minhas ideias, principalmente sobre o Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falar um pouco mais da Sula na segunda-feira, o pós-jogo, aí vai ter muita coisa para falar na segunda, Séries A, B, vai ter a final da Série C também, né? O primeiro jogo, a Sul-Americana, é claro. Cada vez chegando mais perto aí de Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Mundo. Enfim, Juninho, muito bom estar participando mais uma vez. A gente se vê à noite, que eu preciso de você, que eu preciso de carona. Mas enfim, forte abraço aí. Agradecer ao Vinícius também, que ajudou demais com as artes mais uma vez. E aí, esse bom final de semana aí para todo mundo. Opa, eu que agradeço a você, a sua parceria comigo aqui, lá na faculdade ajuda muito, porque a faculdade é cheia de trabalho, cheia de coisa lá, e entra no Class 1, sai do Class 1, onde eu me perdi do Class 1 aqui para achar os negócios aqui, foi um Deus nos acuda. Muito obrigado, à noite a gente se vê. E amigo, mais uma vez eu agradeço a você que nos acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, o Passando a Limpo dessa semana, que falamos do Brasileiro A, do Brasileiro B, demos um pitaco na Copa Sul-Americana. Nós estamos fazendo uma nova abordagem nos meus palpites, eu estou me ajustando aqui, são muitos detalhes, muitos números, e aos poucos eu vou me ajustando. E mais uma vez agradeço a vocês que nos acompanham, ao Vinícius Falquete, meu parceiro, e que todos tenham um ótimo fim de semana. Aproveite para curtir a sua família, vá votar, escolha o seu candidato, é o seu candidato, não é o meu, é o seu candidato. Vai lá e vota no seu candidato e torce para que ele ganhe, e vamos que vamos. Um grande abraço, um ótimo fim de semana. Eu estou indo embora. Tchau.